Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo da nossa primeira grande decepção sob o comando de Hans Flick. Já tivemos derrotas, já tivemos tropeços, já tivemos jogos ruins, já tivemos muitas lives em que o clima era um pouco de desconfiança, mas decepção mesmo, eliminação, aquele sentimento de que não vai ter como recuperar porque não tem mais a competição para jogar. Essa é a primeira live que nós fazemos dentro desse sentido aqui no nosso pós-jogo, né? A gente vinha de uma sequência muito grande de vitórias, teve o empate contra o Betis, teve o empate contra o Getafe, e fora esses dois momentos, a gente não teve nenhuma decepção nesse ano de 2025. Todos os resultados que a gente foi conquistando eram resultados que nos colocavam ou na fase seguinte ou que nos garantiam 3 pontos. Infelizmente dessa vez foi diferente. Tem que dar os parabéns para a Inter de Milão, jogou muito bem os dois jogos, dentro da sua proposta de jogo, entendeu que era inferior ao Barcelona, que o Barcelona era um time melhor e mais talentoso, e por isso ela focou em anular o que o Barcelona pode fazer de bom e em tentar explorar o que o Barcelona não consegue fazer de melhor, né? A ida e a volta terminaram 3-3. A ida e a volta terminaram 3-3. E a volta foi bem diferente da ida. A volta foi bastante diferente da ida. Se você viu a nossa análise pré-jogo lá no YouTube, você deve ter a sensação de que a gente conseguiu encaixar bem o que seria essa segunda partida, com exceção do resultado. Eu achava que o resultado ia ser bem mais econômico. Eu achava que ia ser um jogo nervoso, ia ser um jogo decidido no apito final, até o último lance a moeda poderia cair cara ou coroa, poderia ir para um lado ou para o outro, mas eu achava que seria um jogo mais econômico no quesito gols, e acabou tendo o mesmo placar dos primeiros 90 minutos. Infelizmente na prorrogação a Inter de Milão conseguiu uma energia que ninguém vai entender de onde ela tirou, porque o Barcelona estava melhor no jogo. E no começo da prorrogação, a Inter de Milão conseguiu ali 2-3 minutos bons e fez o gol. E é uma característica da Inter de Milão. Ela tem poucos minutos de brilho, mas ela aproveita muito bem esses minutos de brilho. E o Barcelona, que brilhou muito mais, que teve muito mais controle, que chutou mais, que criou mais oportunidades, a gente tem que dar nome aos bois. Acabou parando no goleiro adversário. O Sommer, na ida, tinha feito 7 ou 8 defesas. Apesar de ter tomado 3 gols nos primeiros 90 minutos, tinha sido muito elogiado pelo seu desempenho. E na volta a mesma coisa, tomou 3 gols, mas salvou 2. E impediu que o Barcelona conseguisse sair de Milão com a classificação, né? Impediu que o Barcelona conseguisse sair com a classificação. Então, eliminação nunca é positivo, mas esse é o tipo de eliminação que a gente não tem por que estar envergonhado, indignado. Na temporada passada, aquela eliminação pro PSG, depois de ganhar na ida fora e tomar a virada em casa, com o Araújo sendo expulso, ali a indignação era muito válida. Eu fiz uma live indignado, decepcionado, enraivecido. Hoje eu não consigo ter esse sentimento de indignação com a equipe. Hoje eu consigo sentir tristeza, porque se a gente for falar de nível de jogo, o Barcelona tinha no mínimo que estar na final. Se você quiser, não, mas eu acho que o PSG, tudo bem, mas no mínimo na final o Barcelona tinha que estar. Não vai poder jogar a final no dia 31 de maio. Então, isso certamente pega o torcedor. A gente no momento, todo mundo deve estar muito entristecido. Mas, apesar disso tudo, a gente enxerga um time que está no seu primeiro ano de formação, né? A gente está com um time que está no seu primeiro ano de formação. Já ganhou a Copa do Rei, já ganhou a Supercopa, tem tudo para ganhar o Campeonato Espanhol. E chegou à semifinal da Liga dos Campeões depois de 6 anos fracassando antes. Eu imagino que na próxima temporada, com a situação de fair play financeiro resolvido, e com o Camp Nou à disposição, porque Montjuïc não é a casa do Barcelona, é um hotel, está emprestado, a gente está ali por esse período específico, mas vai voltar para a nossa casa na temporada que vem. Eu acredito que o time vai subir de patamar.
E o time que hoje nós vemos como o melhor time do mundo tem tudo para apenas evoluir. Os adversários também devem evoluir. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, eles devem fazer contratações que permitam que eles estejam em um nível mais alto na temporada que vem do que estiveram nessa, mas eu acho que o Barcelona vai ter condições de, sem precisar de contratações midiáticas, aquelas contratações que a gente sempre falou, né? Laterais, reservas e um ponta reserva. Resolve o problema do Barcelona, a gente passa a ter um elenco sem absolutamente nenhuma dificuldade, sem absolutamente nenhuma carência. Não vai precisar contratar um craque, porque tem o Lamine Yamal. Não vai precisar contratar zagueiros titulares. Depois a gente fala melhor sobre isso. Porque Inigo Martínez e Cubarsí deu conta do recado. Com Baldé e Koundé a gente está bem servido. De Jong, Pedro, Daniel, Mugabe, Fermin, enfim. É um time que estava montado para ser campeão e foi campeão. Foi campeão da Copa do Rei, foi campeão da Supercopa e vai muito provavelmente ser campeão do Campeonato Espanhol, né? Portanto, eu acredito muito que é um time que vai melhorar na próxima temporada, porque vai poder encorpar o elenco, trazendo jogadores que o Hansi Flick quer, jogadores que se encaixam no seu sistema tático. E aí eu vou falar de um jogador que muita gente está querendo crucificar, e em dada proporção, eu não acho que estejam equivocados, embora eu não vá chegar no nível de agressividade que eu estou vendo nos comentários aqui. Eu acredito que é uma discussão justa, mas é muito complicado você ter um jogador como, assim, com a característica do Araújo num time que precisa de uma característica diferente. O Jonathan Tah, o alemão, se encaixa muito melhor no sistema de jogo do Barcelona do que o Araújo uruguaio. E ali, velho, na jogada em que ele é diferente, ele é diferencial, ele é forte, ele é alto, ele briga, ele ganha. A gente tomou o gol de empate nos acréscimos da prorrogação. Eu acho que existem vários momentos no lance em que alguém poderia ter cortado a bola. E o momento definitivo, o mundo vai cair em cima do Araújo, mas existem outros que também a gente pode falar que poderiam ter cortado a bola, poderiam ter tirado essa bola para lateral. E acaba que a bola termina no pé do Acerbi, que consegue ganhar do Araújo dentro da área. Se fosse numa bola aérea, numa jogada de escanteio, vamos dar um mérito pro cara, mas numa jogada de bola rolando, o Araújo não podia perder aquele lance. A característica dele enquanto jogador é uma característica que não encaixa tão bem nessa equipe. Ele não tem uma boa saída de bola, ele não é um jogador de inteligência. Ele, quando está em campo, ele é o elo mais fraco da nossa defesa, a ponto de os adversários deixarem ele ficar com a bola e marcarem só os outros, porque sabem que a probabilidade dele cometer um erro na saída é muito maior do que qualquer um dos outros, então deixa ele jogar e marca os outros. Isso foi feito muitas vezes quando o Araújo esteve em campo, temporada passada e na temporada atual. E eu acho que, apesar de todo o carinho que se criou por ele, no momento em que a gente foi campeão espanhol, quando ninguém acreditava, 2 temporadas atrás, e das ofertas multimilionárias que ele rejeitou, apesar de tudo isso, eu acho que está na hora de um caminho diferente. Está na hora de zagueiros que se encaixem melhor no sistema do Hansi Flick, né? E naquele mesmo lance, é o que eu estou falando, o Gerard Martin, eu acho que ele sofre falta. Eu acho que a maneira que o Dumfries protege a bola não é com o corpo, é botando a perna na frente. Então ele bota a perna para o jogador tropeçar. Para mim é falta. Mas a arbitragem não deu, o VAR não chamou. E no momento anterior, ele poderia ter cortado a bola com mais força, porque a gente já estava no momento da partida em que a gente não precisava recuperar a bola, a gente só precisava manter a Inter de Milão longe do nosso gol. De todos os momentos da partida, de tudo que a gente pode analisar, da ida e da volta, eu acho que o momento em que a gente tem que fazer uma crítica e tem que refletir, tem que pensar se foi mesmo uma decisão correta se comportar da maneira que se comportou, eu acho que o momento
é aquele gol de empate nos acréscimos. Aquele gol de empate nos acréscimos, para mim, é muito fácil falar pós-jogo, e eu não, por isso, não vou fazer uma crítica à decisão do Hans Flick, mas a realidade é que a decisão deu errado. Ali, naquele momento, a gente está ganhando, está indo nos acréscimos para se classificar para a final, o time tem duas opções: manter a pressão alta, e faz com que a Inter de Milão não consiga chegar perto da tua área, ou recua todo mundo para dentro da área e deixa a Inter de Milão fazer o chuveirinho. Eu acho que não é uma decisão tão simples, porque o automático do pensamento, depois que o resultado já está consolidado, é que a gente devia ter recuado todo mundo. Só que se a gente recuasse todo mundo e chamasse um time muito mais alto que o nosso para eles ficarem fazendo chuveirinho dentro da área, talvez a gente pegasse um gol e aí o parecer seria diferente. O parecer seria: por que recuou? Por que não manteve a marcação lá em cima? Por que chamou a Inter de Milão para dentro da própria área? Então eu acho que nessa situação, o certo e o errado tem muito a ver com o resultado. Como o resultado foi negativo, obviamente a decisão tomada foi a decisão incorreta, mas eu não julgo o Hans Flick, não. Eu acho que era uma decisão complicada. Talvez eu tivesse preferido chamar a Inter de Milão para dentro da minha área para tentar me defender perto do gol, até porque eles estavam muito nervosos, os cruzamentos não iam sair de maneira tão acertada. Numa disputa aérea dá para fingir que foi falta e aí passam 10 minutos só a gente reclamando da falta e enfim, o jogo podia acabar. Podia ter furado a bola para matar o jogo, só que também, cara, tem que dar um mérito da Inter de Milão, que eu não acreditava que a Inter de Milão chegaria tão longe no começo da temporada, e ela tá chegando. Eu imaginava que a Inter de Milão não teria força mental para lidar com a pressão de jogar contra o Barcelona no momento em que ela está vivendo no campeonato italiano, aonde muito provavelmente o campeonato italiano escapou. O Napoli vai ser campeão italiano. Muito provavelmente o Napoli vai ser campeão italiano. E não tem muito o que a Inter de Milão faça para impedir, porque ela não vai jogar com o Napoli. O Napoli vai jogar com outras equipes que não estão mais brigando por nada no campeonato. E a tendência é que ela consiga as vitórias e o título. E eles tiveram a força mental para manter a concentração até o final. Houve um momento em que, entre o empate do Barcelona e o gol deles do 3-3, quando o Barcelona faz 2-2, na verdade, quando o Barcelona diminui para 2-1, até o momento em que eles conseguem o 3-3, eles estavam com medo. E o Barcelona conseguiu fazer o que era para ser feito, a virada nos 90 minutos. Aquele gol nos acréscimos é o único momento da partida em que a gente pode falar: velho, isso daqui não pode se repetir. Aquela ideia de um time que toma muitos gols não vai chegar na final, já caiu por terra, porque a Inter de Milão chegou na final tomando 6 gols, né? Então dá para chegar na final tomando muitos gols, só que tu tem que fazer mais gol que o adversário. O Barcelona se aproximou muito disso, não conseguiu proteger a sua meta nos acréscimos do segundo tempo, e nós temos pela primeira vez sob a tutela de Hans Flick um momento de decepção. Eu não acho que essa derrota, essa eliminação, ela é um retrato da temporada. Eu acho que a temporada do Barcelona é maravilhosa. Depois que a temporada acabar, a gente pode discutir quem foi o time que teve a melhor temporada. Porque vai que ganha a Champions o Arsenal. Pô, a gente vai dizer que o Arsenal foi o melhor time da temporada só porque ganhou a Champions? Não vai. A gente vai ter que analisar quem foi o melhor time da temporada. E eu acho que, salvo uma vitória do PSG, que aí seria uma tríplice coroa, e aí não tem como bater de frente com uma tríplice coroa, salvo uma vitória do PSG, é muito provável que a gente chegue à conclusão que o melhor time da temporada foi o Barcelona do Hans Flick. E se a gente pode chegar a essa conclusão, um time que ganhou Supercopa, ganhou Copa do Rei e muito provavelmente vai ser campeão espanhol, eu vejo um time que tem um futuro brilhante pela frente, porque é um time jovem. De todos os nossos jogadores, o único que eu enxergo tendo queda de rendimento na próxima temporada é o Lewandowski. Balde, Koundé, Inigo Martínez, Cubarsí, De Jong, Pedro, Dani Olmo, Yamal, Rafinha, ou vão manter, porque estão no momento de maturidade física,
ali entre 25 e 30 anos, ou vão melhorar. Pedri vai só melhorar, Cubarsí vai só melhorar. Olha que assustador que eu vou te falar agora. O Yamal vai só melhorar. O Yamal só vai melhorar, tá? O Baldé só vai melhorar. Nós temos muitos jogadores que são muito jovens e que na próxima temporada vão estar um patamar acima do que jogaram nessa. E se jogando dessa maneira a gente chegou tão longe e é o melhor time da temporada, eu tenho perspectivas muito positivas para as temporadas a seguir. Eu tenho perspectivas muito positivas para temporadas a seguir. Vamos ver como que a gente faz para se recuperar desse baque. Os jogadores vão estar muito abatidos. Vamos ver como que o time faz para se recuperar desse baque. Porque vai jogar uma partida que, se vencer, mata o campeonato. Se empatar, encaminha o título. E se perder, ressuscita o adversário. Que é o gol do fim de semana, que é o jogo do fim de semana entre Barcelona e Real Madrid. Né? Entre Barcelona e Real Madrid é um jogo que ainda vale a temporada. Ainda uma vitória uma vitória é título garantido. Empate encaminha bastante o título e uma derrota reaviva o Real Madrid. Ressuscita um adversário que no momento está morto. Tá só sonhando lá. Se a gente ganhar, a gente tem uma chance. Não pode deixar ganhar. É isso, tá bom? Champions League ficou para trás. Agora só na próxima temporada. As carências de elenco que o Barcelona tem são carências fáceis de solucionar, porque não é um time recheado de carências. Se você trouxer, vamos lá, o Ryerson, que joga nas duas laterais. Eu não estou dizendo que é para trazer, eu estou só dando um exemplo. E o Nico Williams, que joga nas duas pontas, tu não tem mais problema no elenco. Tu tem todas as carências solucionadas. Nos próximos meses, nas próximas semanas, na verdade, eu acho que o grande assunto que vai se tratar no quesito janela de transferências vai ser a chegada do Jonathan Tah e a saída do Araújo. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, né? Então, agora é esperar. Liga dos Campeões acabou, não tem jeito. Eu sempre falo, eu não sou torcedor de Liga dos Campeões. Tem muito torcedor que, se ganhar a Champions, tá tudo certo. E realmente é difícil discordar dessa. Mas se perder a Champions, tá tudo errado. E nisso daqui, eu não concordo. Eu acho que a gente tá num caminho muito bom para ser o melhor time do mundo pelos próximos 5 a 10 anos. E precisa manter essa toada, confiança no Hansi Flick, confiança nas decisões da diretoria e fazer os ajustes necessários. Eu não sou um cara de alarmismo, vocês sabem, mas eu acredito que a essa altura, depois de ter ficado marcado temporada passada e de novo nessa temporada, acho que o ciclo do Araújo se encerrou. Tentar conseguir um bom valor nele, 60, 65 milhões, e trazer o Jonathan Tah de graça, né? Usar o fair play que essa movimentação vai criar, porque vai chegar um de graça e vai sair um por 65 milhões, para tentar reforçar o banco de reservas nas laterais e nas pontas, e confiar no Hansi Flick, para a gente buscar o que nessa temporada a gente chegou muito perto de conseguir, mas não vai ser possível. A gente não vai conseguir a tríplice coroa, mas a gente ainda pode conseguir 3 títulos. Já foi Supercopa, já foi Copa do Rei, agora é buscar o Campeonato Espanhol. Eu vou abrir aqui as perguntas de vocês, né? E eu vou responder as que tiverem sido mais curtidas aqui na caixinha. É a opinião do José Alfredo. Tá na hora do Araújo ir embora. É uma discussão que a gente vai ter bastante durante as próximas semanas, né? É uma discussão que o Araújo vai ter bastante, que a gente vai ter bastante sobre o Araújo durante as próximas semanas. E eu acho que se encaminha para esse seu desfecho. Eu tô vendo uma movimentação anti-Araújo muito forte nas redes sociais. E eu acho muito difícil que ele permaneça no clube, até porque eu já tinha falado isso muito antes do jogo de hoje.
A sensação que eu tinha era que havia um planejamento de vender o Araújo, ganhar uma grana com a venda dele, trazer o Jonathan Tah de graça e usar o dinheiro da venda do Araújo para reforçar o banco de reservas. Então, provavelmente isso deve acontecer e é uma discussão que a gente vai ter durante as próximas semanas. Você acha que faltou malandragem depois do terceiro gol do Barcelona? Eu acho que sim. Dói dizer, dói lembrar, porque os 180 minutos, já teve prorrogação, 210 minutos, eu acho que o Barcelona teve um momento que a gente pode falar, pô, velho, não pode. E foi aquele gol tomado nos acréscimos. Quando você faz um gol aos 89, você tem que se classificar. Se você faz o gol que te coloca em vantagem aos 89, você tem que classificar. Não pode tomar o gol. Não pode. Não pode tomar o gol. E houve vários erros até chegar naquele gol. Primeiro, eu não acho que a gente devia ter ido pressionar o Sommer. Se a bola tá no pé do goleiro e tu tá ganhando, recua, porque ele vai chutar pra frente. Ele não vai sair tocando. A Inter de Milão não ia sair tocando, ela ia sair no chutão, a gente pressionando ou não. A gente indo pra pressão, só o que a gente faz é facilitar esse chutão e encontrar espaços pro ataque ser construído. E aí eu repito o que eu falei mais cedo na live. Agora que o resultado tá concretizado, é fácil falar. Porque vai que a gente recua e toma um gol numa jogada de cruzamento, a gente ia falar, tá vendo? Por que recuou? A Inter tem jogadores mais altos, não era pra ter recuado. Enfim. Mas, se acontecesse, a gente provavelmente estaria criticando por outro motivo. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi a tentativa de pressão alta que não funcionou, e aí cabe a crítica também. Vale a gente fazer a crítica. Outro ponto que é importante a gente falar sobre essa falta de malandragem assim, pra mim teve falta no Gerard Martin, tá? Pra mim teve falta no Gerard Martin. O Dumfries não protege a bola com o corpo. Ele coloca a perna e derruba o jogador. Isso não é uma proteção, pra mim, legal. Mas eu acredito que seja um lance muito no limiar. Se o árbitro dá ou não dá, o VAR não chama pra corrigir, enfim, e ele deixou rolar e ser o gol dos caras. Mas ali naquele lance, eu acho que o Gerard Martin, quando ele percebe que ele vai cair, ele tem que derrubar. Ele tem que derrubar o Dumfries. Ah, mas e se fizer a falta? Bom, bota todo mundo dentro da área e vê o que acontece. Bota todo mundo dentro da área e vê o que acontece. Ao invés de deixar o melhor jogador do time adversário, nos dois jogos, na ida e na volta, conduzir a bola sem marcação. Porque ele era o último homem ali da marcação em cima do Dumfries. Ele devia ter caído junto com o cara. Só que tem um detalhe. Eu também não vou dizer se era fisicamente possível. Porque quando o cara bota o pé pra tu tropeçar, tu não sabe que tu vai cair. Então, como é que tu vai adivinhar que tu vai cair pra cair puxando o cara? Já caiu. Então, um outro exemplo de malandragem era ter puxado o Dumfries pra cair junto contigo. Não aconteceu. Enfim, não funcionou, não deu certo. Mas, faltou raça? Não, peraí, pô, olha aí, olha a resposta fácil, faltou raça. Como que faltou raça? Como que faltou raça? Os caras correram 210 minutos, deram a vida, faltou raça, errou. Errar, o erro técnico, não é falta de raça, não existe isso, né? Deixa eu ir pra próxima. Se tivesse Baldé e Koundé em campo, poderia ser diferente? Com certeza. Isso foi o que eu falei logo no começo da temporada, que a galera perguntava pra mim, ADM, você acha que o Barcelona, com esse elenco que tem, é favorito para ganhar o Campeonato Espanhol e a Champions? E eu falava, Campeonato Espanhol, eu aposto que o Barcelona vai ser campeão. Lá no começo. E a Champions? Cara, a Champions eu não posso dizer. Porque competição de mata-mata, você precisa dizer qual é o favorito amanhã. Você não pode dizer qual é o favorito daqui a 3 meses. Por que eu tô falando isso? Porque pode acontecer o que aconteceu com o Barcelona. Você perde 3 jogadores cruciais, como são Lewandowski, Koundé e Baldé, antes do seu duelo mais difícil da temporada. O Barcelona passasse hoje,
chegasse com o time completo na final, não ia perder de maneira nenhuma. Hoje, sentiu, obviamente, falta dos seus jogadores, apesar de que, se a gente for olhar nas estatísticas, e se a gente for analisar o jogo jogado também, o Eric Garcia jogou muito bem. Eric Garcia jogou muito bem, fez gol. O Gerard Martin teve altos e baixos. Ele teve momentos em que ele foi o que a gente não achava que ele poderia fazer. Deu 2 assistências. E era para ter dado 3. Só que ali o Eric Garcia, que não é centroavante, pega errado na bola e o Sommer faz um milagre. Poderia ter sido 3. Teria sido hat-trick de assistência do Gerard Martin. No segundo tempo, ele jogou muito bem no ataque. Mas ele teve momentos muito ruins na defesa. Então foi um jogo de altos e baixos do Gerard Martin. E foi um jogo excepcional do Eric Garcia. Então, não sei se é justo a gente falar que a gente perdeu porque não tinha Baldé e Koundé. É possível que os dois em campo a gente perdesse do mesmo jeito. Só que tem um detalhe. No imaginário, a gente sempre vai lembrar disso. Caramba, chegamos no jogo mais difícil da temporada e não tínhamos 3 dos nossos melhores jogadores. A gente falou muito sobre a fase do Ferran. Não vai permitir que a gente sinta a falta do Lewandowski, mas não foi o caso, né? A gente sentiu falta do Lewandowski, especialmente no segundo jogo. O Ferran teve muita dificuldade para fazer o pivô, ele ficou muito preso na marcação, não tinha espaço para ele se posicionar, avançar nas costas da defesa, e em muitos momentos a bola procurava um camisa 9 mais clássico, e ela se apresentava onde o Lewandowski costuma estar, e ele não estava em campo. Então, fez bastante falta também o Lewandowski. E não tem muito como escapar da ideia de que os nossos desfalques pesaram. Mas pesariam, pessoal. Mesmo que pesaria para qualquer time. Ninguém chega numa semifinal de Liga dos Campeões sem ter 3 titulares e mantém o nível de jogo. A gente quase consegue passar. Eu acho que merece respeito o que os reservas fizeram, mas não foi o suficiente para a gente classificar. Deixa eu ir para mais uma pergunta. Você acha que a eliminação afeta os jogos finais da temporada? Eu acho que não. Eu acho que faz esse time ir com a mesma fome de sempre. Se a gente tiver algum problema no clássico, eu acredito que pode ser por conta da prorrogação. Prorrogação é muito desgastante. Mas o clássico só é no domingo, então tem quarta, quinta, sexta, sábado. Tem 4 dias para descansar, mais amanhã e a tarde de domingo, porque o jogo vai ser 9 da noite. Então eu acho que tem tempo suficiente para o time se recuperar e ir jogar contra o Real Madrid, que está numa situação muito mais complicada que a do Barcelona. Né? Se a gente for falar dos aspectos físicos do Real Madrid, Deus abençoe. Os caras não tem mais jogador na defesa, tem que improvisar os meio-campistas na defesa, e aí falta meio-campista pro meio-campo, e aí meia tem que virar volante, volante tem que virar zagueiro, o Valverde já virou lateral. Então, eu acho que a gente tem condições, apesar do desgaste maior, de ganhar do Real Madrid no domingo, e já encaminhar mais do que está encaminhado o título espanhol. Eu não acho que essa eliminação vai fazer o Barcelona jogar pior nessa reta final. Eu acho que essa eliminação, na realidade, pode fazer com que o time se concentre mais no Campeonato Espanhol. Porque se a gente tem uma final de Champions dia 31, e a gente queria ter, isso é óbvio, se a gente tem uma final de Champions dia 31, na hora que tu vai montar o time para jogar contra o Espanhol, tu já pensa, poupa fulano, porque se ele lesionar, perde a final da Champions. Vai jogar contra o Villarreal, ciclano não pode jogar, tem que descansar, porque dia 31 tem final da Champions. Não tendo a final da Champions, e a gente queria que tivesse, dá para focar 100% no Campeonato Espanhol. Eu acho que isso vai, inclusive, aumentar as chances do Barcelona de ganhar o Campeonato Nacional. Você acha que Rafinha, Pedro e Yamal perderam a bola de ouro? Não tem como a gente definir isso agora. Eu acho que essas premiações individuais, sinceramente, eu ligo muito pouco, já falei várias vezes aqui. Para mim, tanto faz. Não me adianta muita coisa, enquanto torcedor do Barcelona, o Rafinha ganhar a bola de ouro,
se o time não ganhou os títulos. Eu prefiro que o Barcelona seja campeão da Champions e o Dembélé ganhe a bola de ouro do que o contrário. Né? O Yamal ganhar a bola de ouro e o PSG ganhar a Champions. Então, não é algo que eu estou pensando muito no momento, mas já que eu me propus a lhe responder, eu acho que fica bem difícil de um jogador que não ganhe a Champions ganhar a bola de ouro. A não ser que seja o Arsenal campeão. O Arsenal é campeão da Champions. Ninguém vai ter coragem de dar a bola de ouro para um jogador do Arsenal. Como não tiveram coragem de dar para nenhum jogador do Chelsea. Lembra quando o Chelsea ganhou aquela final em cima do City, 1-0? Ninguém deu a bola de ouro pro Havertz. Ele fez o gol da final. Toma, Havertz. Porque nenhum jogador do Chelsea teve uma temporada de melhor do mundo. E, inclusive, ninguém entende até hoje como que o Chelsea ganhou a Champions. Certo? Então, vai ganhar a bola de ouro o Rice, o Merino. Não vai. Não vai. E aí fica aberto. E aí, quem sabe, vai ser decidido na Nations League. Né? Se a França ganhar a Nations League com o Dembélé sendo decisivo e o Arsenal tiver ganhado a Champions anteriormente, pode pender a balança a favor dele. Se for a Espanha que ganhe com o Yamal ou com o Pedri sendo decisivo, a balança pode pender a favor deles. Quem eu acho que teve a vida muito complicada foi o Rafinha, porque ele não vai ter oportunidade de, com a seleção, apagar a imagem da derrota e encerrar a temporada com uma vitória. Ele não vai disputar nenhum título pela seleção brasileira. Né? Quem está disputando o título são as seleções europeias que tem a Nations League. Então, eu acho que para o Rafinha ficou complicado. Para o Pedro e para o Yamal, depende de quem ganhar a Champions. Se ganhar o PSG, vão dar para o Dembélé. Se ganhar a Inter de Milão, eu não sei se alguém da Inter de Milão tem o nível individual para ganhar uma Champions. Talvez fuja do título do campeão da Champions, a bola de ouro, mas enfim, acontece. Acho que pro Rafinha ficou complicado, o Pedro e o Yamal ainda tem chance. Isso daqui é um comentário interessante, né? Eu entendo a frustração, mas a gente só foi eliminado porque o Sommer fez a partida da vida dele. Eu não acho que foi só por isso. Tem outros elementos que a gente já discutiu aqui. De como que o Barcelona acaba tendo decisões equivocadas no momento crucial e acaba sendo eliminado. Mas isso daí é um ponto que também é muito importante. A gente não pode avaliar a eliminação do Barcelona sem avaliar a atuação do Sommer. Porque tanto na ida quanto na volta jogou muito bem. E hoje ele fez defesas que eu não imaginava que ele era capaz de fazer. Porque ele é um goleiro de muito reflexo. Ele faz grandes defesas em chute a queima-roupa. Estica o braço rápido. Nessas bolas colocadas que tu tira dele, geralmente ele só olha, ele nem pula. É um defeito que ele tem. Tu tira a bola um pouco dele, ele olha assim. Se vocês pesquisarem aí gols que o Sommer toma, metade ele nem vai na bola, ele bota a mão no joelho e olha. E aí ele olha a bola entrando. E hoje o desgraçado não fez isso nenhuma vez, ele foi em todas. Né? E conseguiu fazer uma defesa ali na prorrogação no chute do Yamal, que pra mim foi a decisiva, né? Pra mim foi a decisiva. Quando o Yamal chuta e o Sommer faz aquela defesa, eu acho que todo mundo em campo pensou, agora acabou. Agora acabou, porque o chute do Yamal é um chutaço, é forte, é fora do alcance do goleiro, em teoria, e na prática ele vai lá e consegue com a ponta dos dedos. Inclusive tem um gol que o Lewandowski de cabeça chega para cabecear, que já a bola passou do Sommer e que o Sommer tira a bola da cabeça do Lewandowski. O Lewandowski vem para cabecear a bola para baixo, a bola pega na ponta do dedo do Sommer e sobe 1 milímetro. É o suficiente para, ao invés de pegar na testa e ir no gol, pegar bem aqui no cucuruto e ir para cima. Então, cara, a atuação dele na ida foi ótima, na volta foi decisiva. Decidiu mesmo a eliminatória o Sommer, o que a gente não imaginaria que estaria falando de uma eliminatória que o goleiro pegou 6 gols. Ele pegou 3 gols na ida e 3 na volta. E mesmo assim a gente pode dizer que ele foi decisivo. Ele decidiu a eliminatória. Infelizmente não foi o Chesney que decidiu, foi o Sommer. Deixa eu ir para a próxima.
Já está na hora de contratar um 9 pro lugar do Lewandowski? Cara, é uma decisão difícil de tomar, porque o Lewandowski tem 40 gols na temporada, né? Nenhum outro jogador tem 40 gols na temporada. Tu vai trazer, traz outro jogador pro lugar dele. Nessa temporada não vai ter feito 40 gols. Só que tem um detalhe. É natural, à medida que a idade avança, o jogador cair de nível, né? Cair de nível. Então, qual é o momento para substituir o Lewandowski? É depois que ele fizer uma temporada tenebrosa ou antes? É melhor a gente contratar logo agora, enquanto ele ainda está jogando bem, ou esperar ele começar a jogar mal? É uma decisão complicada de se tomar, né? Se o Barcelona tivesse ganhado a tríplice coroa, eu acho que fazia todo sentido dar oportunidade pro Lewandowski, mais uma temporada. Ganhamos a tríplice coroa, bora arriscar, deixa aí o vovô, se ele não jogar, em janeiro a gente contrata alguém. Se na primeira metade da temporada tiver mal, em janeiro a gente contrata alguém. Mas quando não ganha a Champions, eu acho que o Laporta começa a olhar pro talão de cheques, que nem existe mais, né? Ninguém mais usa cheque escrito. Mas ele começa a olhar pro Pix, quanto que ele tem de dinheiro para gastar, e ele começa a pensar em fazer investimentos, que talvez ele não fizesse se o time ganhasse a tríplice coroa. Mas a prioridade é lateral e ponta para encorpar o elenco. Para botar para jogar, para contratar alguém para o lugar do Lewandowski, essa é a terceira posição na fila. Primeira posição na fila, reserva para o Koundé. Segunda posição na fila, reserva para o Rafinha. E terceira posição na fila, reserva para o Baldé. Em quarto lugar, viria um substituto, um possível substituto do Lewandowski. Então, eu não descarto, mas no momento eu não acredito que isso vai acontecer. Né? O pessoal já fala aqui que a partir de agora o Ter Stegen tem que ser titular. Eu acho que o Ter Stegen não tem ritmo para voltar a ser titular no clássico do fim de semana. Eu acho que hoje o Szczesny, ele não falhou nos gols sofridos, foram todos gols. Pô, um gol é 2 contra o goleiro. Gol de FIFA, toca pro lado, o cara bate sem ninguém na frente. O segundo gol, tô nem conseguindo lembrar o segundo gol. Tanto gol que eu não lembro qual foi o segundo da Inter. Segundo gol da Inter de Milão é de pênalti. Gol de pênalti. Tu não pode culpar o goleiro por tomar um gol de pênalti. Pênalti, os melhores pegadores de pênalti do planeta pega um pênalti a cada 5 que batem. O Szczesny está entre os goleiros que pegam em torno de 22% dos pênaltis que cobraram neles durante a carreira. Então, não dá para culpar ele por tomar um gol de pênalti. O terceiro gol é um gol que a bola entra muito forte no teto da rede. Os gols que o Barcelona tomou não são gols que o goleiro possa defender. Não é. Dos 7 gols do Barcelona, eu acho que o Szczesny realmente transmitiu uma certa insegurança foi o terceiro gol da ida. Que ele faz que sai, não sai e acaba tomando gol. Mas nos outros, não dá pra botar a culpa no goleiro. Então eu acho que seria um erro a gente tomar... E o Hans Flick não vai fazer isso. Eu sei que ele não vai fazer isso. Tomar a decisão no calor do momento e acabar se complicando ali na reta final, né? Tu bota o Ter Stegen aí pra jogar contra o Real Madrid. Ele tá sem ritmo, ele comete uma falha, foi-se a temporada. É melhor o Szczesny jogar até o Campeonato Espanhol estar garantido. Aí depois o Ter Stegen joga, termina a temporada, recupera ritmo e com certeza vai ser o goleiro do Barcelona para a temporada que vem. Vou responder mais uma pergunta para encerrar. Cara, uma pergunta interessante. O Araújo caiu muito de rendimento. O Thuram fez o que quis com ele. O que você acha que fez ele cair tanto? Ele vem de uma lesão longa, mas eu não acho que seja isso. Alguém poderia advogar que a lesão que ele sofreu na Copa América fez ele cair de ritmo. Mas eu já via o Araújo mostrar sinais de insegurança na temporada passada, antes da lesão que ele sofreu. E eu acho que o Araújo ele é jogador para um modelo de equipe que não é o Barcelona. Tu sabe aonde o Araújo ia virar ídolo? Na Inter de Milão.
3 zagueiros de mãos dadas aqui. Ele fica no meio, Bastoni de um lado, Pavard do outro. O Acerbi deve estar jogando a última temporada dele em alto nível, né? Tem 37 anos já. Bota o Araújo ali no meio, vai ser ídolo. Vai ter uma carreira de 10 anos de alto nível. Porque ele tem as características para jogar num time que atua de maneira muito fechada. Um time como o Barcelona, cara, tu tem que ter uma finesse diferente. Tem que ter uma finesse diferente. Tu tem que ter uma boa saída de bola, tu tem que ter muita inteligência, tu tem que ter muita frieza nas decisões. Isso o Araújo não tem. O que chama a atenção é que o gol de hoje, que a gente toma no empate, era o tipo do lance em que ele é diferenciado. Ele é o tipo de lance em que ele tá na marcação individual, dentro da área, embate físico ele ganha. E hoje, no momento decisivo, ele perdeu. Medo de fazer o pênalti, medo de, sabe, tentar antecipar e o cara girar em cima dele, eu acho que ele se intimidou. Dentro do lance ele se intimidou, ele não conseguiu antecipação e era uma antecipação que ele deveria fazer. Então, eu acho que pro Barcelona o ciclo dele se encerra. Mas eu acho que ele vai ter uma carreira prolífica no futebol inglês e no futebol italiano. Se ele fosse pro Arsenal, por exemplo, que é um time que tem as linhas bem fechadas, se ele fosse pra Inter de Milão, pra Juventus, o Bayern de Munique queria muito ele, eu não acho que ele vai encaixar, mas quem sabe, né? Melhor que o Kim Min-jae e o Upamecano ele vai jogar. Eu acho que a carreira do Araújo não acabou. Eu acho ele bom jogador, mas eu acho que da maneira que joga o Barcelona, da maneira que joga o time do Barça, o ciclo do Araújo se encerrou. Por ter o seu nome marcado em 2 momentos cruciais das eliminações, a expulsão contra o PSG e não ter conseguido marcar o Acerbi no último lance, aquele era o último lance, do tempo normal contra a Inter de Milão, e ele também, na prorrogação eu não acho que ele falhou, eu acho que foi, sim, o gol nem é em cima dele, tô vendo a galera botando na conta dele, mas enfim, ele ficou marcado, são 2 temporadas consecutivas ficando marcado, não tem como continuar, o ciclo dele se encerrou, tá bom? Pessoal, por hoje a gente encerra. Se você não assistiu essa live completa, ela vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Contra o Real Madrid, tem live pré e pós-jogo de novo. Aquele abraço. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. E só um detalhe. Tá? Algumas pessoas mandaram mensagem falando, tá vendo? O elenco é curto. Galera, não concordo com o termo elenco curto. Quem tem elenco curto é o Napoli. Quem tem elenco curto é o Arsenal. Quem tem elenco curto é o Real Madrid. Que você, basicamente, você olha pro banco, tem 3 caras que você pode usar. O Barcelona tem carências muito específicas. Lateral esquerda, lateral direita, a ponta. Cara, é bem pouco. Você chegar à conclusão que um time que com 2 contratações resolve todos os seus problemas, é um elenco curto, então, por favor, qual é o adjetivo que vocês usam para o Real Madrid? Vamos conversar. O elenco do Barcelona é curto. Qual é o elenco que vocês usam para o Real Madrid? Não esqueçam que essa parada de elenco curto começou quando, lá no começo da temporada, falaram que o Barcelona terminaria atrás do Real Madrid e do Atlético de Madrid. Vocês têm que lembrar quando começou, tá? O Barcelona vai terminar, diziam, atrás do Real Madrid e do Atlético de Madrid, porque não tem elenco para competir. O elenco é curto para jogar 3 competições. E vai terminar atrás de Real e Atlético e vai ter vida curta na Champions. Vocês lembram que foi isso que foi dito? Então, vocês não podem mudar o conceito da discussão. Não pode. Conceito da discussão, quando se define, o elenco é curto. A parada é a seguinte, o elenco é curto, por isso não vai chegar longe na Champions, chegou, e vai terminar atrás de Real Madrid e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Não vai. Tudo bem? Então o elenco não é curto.
Se você quiser dizer, não, mas se tiver uma carência, é curto, então tudo bem. Barcelona tem elenco curto e todo mundo também tem. Se você me disser, não, o elenco do Barcelona é curto porque não tem jogador no ataque, mas o Real Madrid não tem jogador na defesa. O Arsenal não tem jogador em nenhum lugar. A Inter de Milão não tem jogadores nem no ataque e só tem um jogador de meio campo. Então todo mundo tem carência no elenco. Quando eu rechaço, e continuo rechaçando, não é essa eliminação que vai mudar a minha visão. Quando eu rechaço a ideia de elenco curto, não é porque o elenco é perfeito. É porque a discussão começa no início da temporada apontando que esse elenco não ia competir. Não se permitam manipular pela semântica da coisa agora na reta final. A ideia era, o elenco é curto, não vai brigar por títulos porque o elenco é curto. E ali eu discordei. Não tem, o Barcelona para mim tinha mais elenco do que Real Madrid e Atlético de Madrid. Agora, você querer me dizer, não, elenco curto não é isso. Elenco curto é porque não tem um lateral e um ponto. Não é o termo correto. Não se pode chamar de elenco curto um time que tem a solução para o seu problema trazendo 2 jogadores. Traz o Ryerson, que joga nas 2 laterais. Traz o Nico Williams, que joga nas 2 pontas. Cadê a carência? Se dá para resolver com 2 contratações, não se pode chamar de elenco curto. Tem carências específicas. Infelizmente, foram justamente essas carências que a gente precisou hoje, que foram as laterais, e assim é o futebol. Se a Inter de Milão tivesse 2 desfalques dos 2 atacantes, ia acontecer a mesma coisa, ela ia derreter em campo. E o Barcelona não derreteu, competiu. Tenho orgulho desse time. Tá bom? Agora sim eu encerro. Um abraço, tchau, tchau.